Ja Morant já foi visto como o grande futuro rosto da NBA, o novo Allen Iverson e o jogador que finalmente levaria o Memphis Grizzlies a uma nova era de sucesso. Mas em 2023, tudo começou a desmoronar. Primeiro, ele se envolveu em uma briga com um adolescente. Depois, apareceu exibindo uma arma em transmissões ao vivo no Instagram 2 vezes. Em seguida, foi multado em $75 mil por comemorações relacionadas a armas dentro de quadra. Logo depois, passou a provocar adversários cara a cara, chamando outros jogadores de fracassados. E agora, a situação piorou ainda mais. Ele entrou em conflito até com o próprio treinador, recusando-se a jogar e dando sinais de que quer deixar o time. Só existe um grande problema nesse suposto pedido de troca. Ninguém mais parece interessado nele. A verdade é que a reputação de Ja Morant está despencando. E o mais triste é que não há ninguém para culpar, além dele mesmo. É justamente isso que torna toda essa história tão trágica, porque a ascensão dele foi impressionante. Desde quando foi descoberto ainda no ensino médio, por acaso, graças a um simples pacote de salgadinhos, até sua evolução gradual e depois explosiva na NBA. Tudo parecia perfeitamente alinhado para que Ja Morant se tornasse uma superestrela. Então, o que deu errado? O que fazia Ja ser tão especial no começo? E o que o levou a começar a destruir a própria carreira? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, até os anos 2000, na Carolina do Sul. Demetrius Jamel Morant, mais conhecido como Ja Morant, não só realizaria seus próprios sonhos, como também os do seu pai, que sempre o desafiava a ir além. T. Morant, seu pai, tinha sonhos de basquete muito maiores do que a pequena cidade de Dowsell, Carolina do Sul, com pouco mais de 2.000 habitantes, onde Ja nasceu. T., que havia jogado basquete no ensino médio ao lado de Ray Allen e vencido um campeonato estadual, seguiu para a Universidade de Claflin, na Divisão 2, com planos de uma carreira profissional no exterior. No entanto, esses planos mudaram drasticamente quando ele soube que sua esposa, Jamie, estava grávida de Ja. T. abriu mão de sua carreira para focar totalmente no futuro do seu filho. Ele construiu uma quadra de cimento no quintal de casa, onde começou a moldar Ja. Ali, T. exigia o máximo de Ja, e foi nesse ambiente que o jovem se apaixonou pela rotina. Morant passou horas aprimorando movimentos com o famoso step back e fazendo exercícios com pneus de trator. Esse sacrifício moldou a relação entre pai e filho. Ja Morant teve que trabalhar ainda mais duro para alcançar o sucesso, porque seu porte físico não parecia de um futuro jogador da NBA. Quando o calouro no ensino médio, Ja tinha apenas 1,75, o que não o destacava. Ele sequer foi parte do time de basquete até o segundo ano. Além disso, Ja não jogou em um circuito AAU de grande expressão. Ele fazia parte do South Carolina Hornets, um time menor de Columbia, na Carolina do Sul, e não tinha o patrocínio das grandes marcas de calçados que sustentavam as principais equipes do AAU. Porém, Ja teve a oportunidade de jogar ao lado de Zion Williamson por uma temporada, o que gerou algumas imagens icônicas e até surreais da dupla, onde, com certeza, muitos lobes de Ja foram arremessados para Zion. Dizem que a curiosidade matou o gato, mas no caso de Ja, foi a curiosidade que o levou a ser descoberto, mesmo saindo de uma temporada em que foi reconhecido como um dos melhores do estado no ensino médio. Ja Morant não estava sendo muito procurado pelas faculdades no verão anterior ao seu último ano do ensino médio. Ele foi uma adição de última hora a um acampamento organizado pelo programa AAU de Chandler Parsons. Por sorte, o assistente técnico de basquete da Murray State, James Kane, estava lá observando o outro jogador. Em um momento de pausa, enquanto Kane procurava uma barraca de concessão e comia seus Doritos acompanhados de um refrigerante, ele ouviu bolas quicando em um ginásio auxiliar. A curiosidade o levou a investigar, e ao espiar o jogo de 3 contra 3 que estava acontecendo, ele ficou imediatamente impressionado com o talento de Ja. Bastaram poucos minutos para Kane perceber que Ja era especial. Convencido, ele chamou o técnico principal de Murray State, Matt McMahon, para assistir Ja em ação. McMahon, após ver o que Kane já havia notado, concordou sem hesitar. E assim começou o recrutamento de Ja Morant para Murray State. Essa foi a virada que o levou à oportunidade de brilhar no basquete universitário. Naquela época, Ja Morant era tão subestimado no cenário do basquete que quando sua mãe ouviu sobre a bolsa de estudos, ela perguntou a James Kane se era realmente uma bolsa completa de 4 anos. Kane riu dizendo, sim, é uma bolsa de 4 anos, mas ele só vai ficar lá por 2. Isso porque ele já sabia do potencial de Ja. Na época, os grandes sites de recrutamento de atletas do ensino médio, como 24/7 Sports e Rivals, nem sequer deram uma classificação para Ja Morant, e ele era listado com 0 ofertas além de Murray State. Mas Kane estava convencido de que seu desejo por um lanche havia levado à descoberta de um diamante bruto. Quando Ja decidiu se comprometer com Murray State, foi ali que sua jornada para o estrelato realmente começou. Quando Ja Morant chegou a Murray State, ele logo percebeu que, apesar de ter garantido uma bolsa em uma universidade de Divisão 1,
ainda estava longe de ser considerado um astro. Apenas aceitar a oferta da Divisão 1 não significava que ele havia chegado lá. Ja não tinha o status de uma grande estrela no campus, como muitos recrutas de elite. Após uma temporada de calor impressionante pelos Racers, Ja começou a mostrar seu verdadeiro valor na Divisão 1. Ele obteve médias consistentes de 12,7 pontos, 6,5 assistências e 6,3 rebotes por jogo. Esses números sinalizavam o surgimento de um jogador que, pouco a pouco, estava transformando o anonimato em reconhecimento. Naquele ano, Ja Morant ganhou destaque ao conquistar honras de primeiro time da conferência de Ohio Valley, após uma temporada em que fez de tudo para o Murray State. Ele não só liderou o time ao torneio da NCAA, como também começou a aparecer nas listas de prospectos do draft da NBA. A consolidação de seu lugar entre os melhores talentos veio quando foi um dos apenas 20 jogadores convidados para o jogo de elite de Chris Paul, logo após sua temporada de calor. Com essa atenção recém-descoberta, Ja não perdeu tempo em agarrar a oportunidade. Ele começou sua segunda temporada universitária com tudo, impressionando tanto os olheiros quanto os fãs de basquete. Ja teve uma média impressionante de 24,5 pontos, 10 assistências, 5,7 rebotes e 1,8 roubos de bola por jogo. Sua combinação de visão de jogo, explosividade e liderança logo capturou os holofotes de basquete universitário, consolidando-o como uma estrela em ascensão. Ja Morant não apenas brilhou na universidade, mas também fez história ao ser nomeado jogador do ano da OVC. Ele se tornou o primeiro jogador da NCAA a registrar uma média de mais de 20 pontos e 10 assistências por jogo, liderando o país em assistências durante a temporada. Sua popularidade explodiu após sua performance no March Madness, especialmente na vitória da primeira rodada, onde ele registrou um triplo-duplo, um feito raro, tornando-o apenas o 8º jogador na história do torneio a alcançar essa marca, com 17 pontos, 16 assistências e 11 rebotes. Embora o Murray State tenha caído na rodada seguinte, Ja deixou sua marca com 28 pontos, chamando a atenção do mundo do basquete. Ao se declarar para o draft da NBA de 2019, Ja Morant se tornou um nome quente na comunidade do basquete, mas dúvidas ainda pairavam sobre ele. Muitos questionavam se seu sucesso era resultado de jogar em uma conferência menor e se ele conseguia traduzir seu estilo de jogo explosivo para o nível profissional. Sua estrutura magra também levantou dúvidas sobre sua capacidade de marcar pontos e competir com os jogadores da NBA. Sua visão de jogo e habilidade de infiltrar e criar oportunidades para si e para os outros se tornaram a marca registrada do Grizzlies durante a temporada críticos. No entanto, o verdadeiro teste para Morant e o Grizzlies veio na bolha da NBA, quando a temporada foi suspensa temporariamente e retomada em Orlando devido à pandemia. Memphis estava na luta pela última vaga nos playoffs e Ja teve a difícil tarefa de liderar a equipe em uma corrida apertada. Apesar da sua impressionante atuação, o time acabou caindo no torneio play-in, sendo derrotado pelo Portland Trail Blazers, o que custou a chance de avançar para os playoffs. Na temporada 2021, Ja Morant continua a se destacar como um jovem talento na NBA. Morant, threw it in. It's a pickup. Morant off the backboard and he slams. Dylan takes it away. Lob. Morant. Oh! Some of the best attack mentality that I've seen is the attack there. Ele teve uma média de 19,1 pontos, 7,4 assistências e 3 rebotes por jogo, mostrando um bom desenvolvimento no seu jogo. Apesar de algumas lesões que o afastaram de partidas, Morant ajudou o Memphis Grizzlies a garantir uma vaga no Play-in Tournament. O time enfrentou o Golden State Warriors na partida decisiva, onde Morant teve uma atuação impressionante, anotando 35 pontos e garantindo a vitória, levando o Grizzlies aos playoffs. A clock at 3. Morant gets inside, a little push shot is good. 33 for Ja Morant and 4 to shoot. Morant makes his move, spins in the paint, turns, puts it up, puts it in. Ja Morant knocks it down. It's a 5-point game with 4.5 remaining. Na partida de abertura da série contra o Utah Jazz nos playoffs de 2021, Ja Morant teve uma performance simplesmente espetacular e se tornou um marco em sua carreira. Ele começou o jogo com energia contagiante, mostrando sua habilidade de infiltrar a defesa adversária e sua capacidade de finalizar com eficácia. Morant anotou 47 pontos, um dos maiores totais de pontos para um jogador na história dos playoffs. Sua habilidade de criar seu próprio arremesso e encontrar espaços na defesa do Jazz impressionou a todos, enquanto ele também contribuiu com 7 assistências e 3 rebotes. Mas depois do jogo 1, o Jazz confirmou seu domínio e derrotou o Grizzlies por 4-1. Após uma temporada impressionante, Ja Morant começou a atrair a atenção não apenas por suas habilidades em quadra, mas também por uma série de polêmicas que surgiram em sua vida fora dela. Será que o Ja Morant vai conseguir se livrar de polêmicas? E será que você está gostando o suficiente desse vídeo para me ajudar com seu like e sua inscrição? Um clique em 2 botões que você pode estar fazendo é extremamente importante para mim e para o meu canal. E também para me ajudar a bater a meta de 100k de inscritos nesse ano. Será que a gente consegue? Conto com sua ajuda e vamos voltar para o vídeo. Mesmo depois dos tropeços, a equipe de Memphis mostrava que estava construindo algo realmente promissor no estado do Tennessee. As escolhas no draft, como Ja Morant,
o defensor intenso Dillon Brooks, o armador Desmond Bane e o versátil pivô Jaren Jackson Jr. Somadas às chegadas do grandalhão Steven Adams na off-season, ainda assim faziam o time ser visto apenas como uma possível 8ª força do Oeste. Isso só aumentou a fome do líder de Memphis para provar que todos estavam errados. Ele começou essa missão com uma atuação explosiva de 37 pontos na estreia da temporada. 2 jogos depois, anotou mais 40, e nos primeiros 18 jogos já acumulava médias impressionantes, 25,3 pontos e 1,7 roubos de bola por partida. Mas no fim de novembro, durante um confronto contra o Atlanta Hawks, Morant sofreu outro revés, torceu o joelho e foi obrigado a ficar fora por 12 jogos. Só que quando voltou, ele não apenas retomou o domínio em quadra, ele elevou seu nível a um patamar completamente diferente. Isso porque Ja Morant passou a ter médias próximas de 30 pontos por jogo, um nível tão alto que seu ídolo, Allen Iverson, chegou a afirmar que um prêmio de MVP estava a caminho. Mas o que aconteceu no fim de fevereiro marcou o grande auge da primeira temporada de All-Star da carreira de Ja. Adams going long, Morant! Não só ele acertou uma cesta absurda no estouro do cronômetro, como pouco antes disso, simplesmente entrou em modo imparável. Morant blows by Primo. Attack! Para coroar aquela sequência insana, Morant estabeleceu um novo recorde pessoal, incríveis 52 pontos em uma única partida. Foi o primeiro jogo de 50 pontos da história do Memphis Grizzlies, justamente quando a equipe subia cada vez mais na tabela da Conferência Oeste, rumo aos playoffs. O Memphis Grizzlies conseguiu subir até a segunda colocação da conferência e se preparava para um duelo de primeira rodada contra o Minnesota Timberwolves, liderado por Anthony Edwards. Era 26 de abril de 2022. Apesar de contar com Ja Morant saudável, a falta de experiência do time em playoffs pesou. Memphis havia perdido os jogos 1 e 4, deixando a série empatada e colocando enorme pressão para vencer em casa. Foi então que Ja assumiu o controle. I seen a guard being the rim protector. I know there's not too many guards in the league that can jump as high as me. So. Seja enterrando por cima dos adversários ou encontrando caminhos improváveis até a cesta, ele parecia simplesmente imparável. Ainda assim, seus 28 pontos não garantiram tranquilidade, restando apenas 3,7 segundos. Se o Wolves conseguisse uma última defesa, a partida iria para a prorrogação. Brooks, toss it. Morant drives. Morant. Oh, it's good! 1 second left. Ja Morant with the bucket. No jogo 6, surgiu um novo desafio, fechar a série fora de casa. Mais uma vez, Memphis teve dificuldades para se distanciar, e faltando 3 minutos para o fim do quarto período, a vantagem era de apenas 2 pontos. Mas Ja Morant, que já havia decidido tantas vezes dos momentos cruciais, não estava disposto a decepcionar a franquia que apostou nele. Em poucos minutos decisivos, ele conduziu o jovem elenco a uma conquista histórica, a primeira série de playoffs vencida pelo time. E a recompensa por esse feito, um confronto de segunda rodada contra o mesmo adversário que haviam eliminado no play-in do ano anterior, o Golden State Warriors. Mesmo com o Memphis Grizzlies evoluindo a cada jogo, desde o último confronto contra o Golden State, ainda existiam muitas dúvidas se eles realmente conseguiam superá-los. Afinal, o Warriors agora com Klay Thompson totalmente recuperado, o mesmo jogador que já havia garantido a vitória apertada no primeiro duelo, voltavam a surgir como fortes favoritos ao título. Clark to Morant. Morant on the drive. Scoop layup. No good. It's over. Mas como sempre, Ja Morant não se intimidou. No jogo 2, frustrado com o resultado anterior, ele entrou em quadra determinado a calar os críticos e provar que Memphis já era, de fato, um candidato real ao campeonato. E mais uma vez, foi no quarto período que ele fez a diferença. One-on-one with Curry. Morant, back in, spin, bucket, and a foul! Morant looking for a runway, now a step back, Morant, yes! Morant, the drive, the floater, Em uma atuação simplesmente absurda, Morant anotou 47 pontos, igualando a série da semifinal do Oeste em 1-1 e levando enorme confiança para o time antes das partidas em Golden State. No entanto, no terceiro jogo veio o golpe mais duro. Já sofreu uma lesão no joelho no fim da partida. O problema não só o tirou daquele confronto, como também o deixou fora de toda a sequência da série. Sem sua principal estrela, Memphis acabou sendo eliminado, enquanto os Warriors avançaram, derrotaram o Dallas Mavericks e depois o Boston Celtics, conquistando mais um título da NBA. Ainda assim, ficou claro quão perto o Memphis estava. Faltaram apenas 2 vitórias para chegar à final da Conferência Oeste. E após mais um off-season de trabalho, Ja e seus Grizzlies entraram na temporada seguinte, confiantes de que suas chances eram reais. Who do you look at around the league as you're studying and say, we're going to have to run through them? Celtics. No one in the West. Nah, I'm fine in the West.
No entanto, longe das quadras, problemas começaram a surgir na vida de Ja Morant. Segundo relatos, ele teria se envolvido em uma briga com um jovem de 17 anos durante um treino informal na off-season. E já na temporada 22-23, após um desentendimento em quadra com o novato Andrew Nembhard do Indiana Pacers, surgiram acusações de que lasers de arma teriam sido apontados para o ônibus da equipe adversária. Enquanto analistas alertavam para que Morant tivesse mais cuidado, seu desempenho dentro de quadra acabava desviando a atenção desses episódios. Ele conseguiu sua segunda convocação para o All-Star e continuou dominando as defesas adversárias, ajudando o Memphis Grizzlies a disputar diretamente com o Denver Nuggets o topo da Conferência Oeste. Mas tudo mudaria em 4 de março de 2023. Após enfrentar justamente esse rival na briga pela liderança, Morant entrou ao vivo no Instagram dentro de uma boate e exibiu uma arma. O episódio resultou em uma suspensão de 8 jogos para o astro, que publicamente pediu desculpas pelo erro. Como ele tinha apenas 23 anos, muita gente decidiu perdoá-lo. O pedido de desculpas pareceu sincero, e a verdade é que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo em sua vida pessoal para explicar aquele comportamento. Assim, quando os Grizzlies terminaram novamente como a segunda melhor campanha do Oeste e se prepararam para enfrentar o Los Angeles Lakers, liderados por LeBron James, a expectativa era enorme. Muitos acreditavam que seria a chance de Ja comandar uma longa campanha nos playoffs, começar simbolicamente a assumir o posto de novo rosto da liga, herdando o protagonismo de LeBron. Mas, enquanto o armador do Memphis Grizzlies tentava liderar uma reação histórica no quarto período do jogo 1, ele acabou caindo e voltou a machucar a mão, a mesma que já havia lesionado no início da temporada. Com Ja Morant visivelmente em dor, sua tentativa de virada foi interrompida e ele precisou ficar de fora do jogo 2. Ainda assim, Memphis não dependia apenas de sua estrela. Motivado a compensar a ausência do líder, o restante do elenco entrou em quadra, determinado, e conquistou uma vitória crucial na segunda partida. Isso fez com que o cenário, quando Ja retornou no jogo 3, fosse bem mais favorável. Só que a situação rapidamente mudou. O Los Angeles Lakers começou aquela partida com uma sequência avassaladora de 35-9. Mesmo com a atuação espetacular de 47 pontos do seu 2 vezes All-Star, não foi suficiente. Para piorar, a lesão na mão claramente ainda o afetava. Nos jogos 4 e 6, Morant teve desempenhos muito abaixo do normal. Somou apenas 29 pontos no total e converteu somente 27,5% dos arremessos. Como consequência, o Lakers avançou para a segunda rodada, e o que aconteceria pouco tempo depois dessa eliminação mudaria a vida de Ja Morant para sempre. Porque, mais uma vez, Ja Morant voltou a se envolver em polêmica. Dessa vez, em uma live no Instagram de um amigo. Ele apareceu exibindo outra arma. A atitude revoltou quem acreditava que o jovem armador havia aprendido com o erro anterior. Era possível ver claramente a decepção no rosto do comissário da NBA, Adam Silver. Diversos jornalistas e comentaristas esportivos passaram a fazer apelos públicos, pedindo para que a estrela colocasse a própria vida de volta nos trilhos. Depois de cumprir uma suspensão de 25 jogos, Morant retornou aparentemente no mesmo nível de antes. Marcou 32 pontos em sua reestreia e ainda decidiu a partida no fim daquela noite. Here goes Morant. He spins. Morant scores! And the timer expires. Count the basket. And Ja Morant wins it for the Grizzlies. Suas médias, 25,1 pontos, 8,1 assistências e 5,6 rebotes, davam a impressão de que ele finalmente estava pronto para seguir em frente e levar o Memphis Grizzlies além da segunda rodada dos playoffs. No entanto, o destino voltou a interferir. Após cair de forma desajeitada sobre o ombro durante um treino, o 2 vezes All-Star foi descartado para o restante da temporada 23-24, depois de apenas 9 jogos disputados. E então surgiu a grande dúvida: seria isso o começo do fim para Ja Morant? Seu estilo explosivo, atacando a cesta sem medo o tempo todo, seria sustentável a longo prazo? E principalmente, ele realmente conseguiria deixar as polêmicas para trás e reconstruir sua própria história? Após quase 8 meses longe das quadras, Ja Morant estava desesperado para voltar na temporada 24-25. E quando retornou, parecia que nada tinha mudado. Mesmo reduzindo bastante as infiltrações em direção à cesta e passando a apostar mais nos arremessos de média e longa distância, o líder do Memphis Grizzlies continuava produzindo em alto nível, com média de 23,2 pontos e 7,3 assistências por jogo. E claro, sem perder suas tradicionais travessuras dentro de quadra, como a divertida comemoração da granada, criada por ele para evitar novas polêmicas. Essa fase ajudou Memphis a retornar mais uma vez aos playoffs. No entanto, mudanças internas já vinham acontecendo desde março daquele ano, incluindo a promoção do então assistente Thomas Lizalo ao cargo principal. E após mais uma eliminação na pós-temporada, dessa vez para o Oklahoma City Thunder, que acabaria conquistando o título 2025, ficou claro que transformações profundas seriam necessárias dentro da franquia.
Porque ao iniciar a temporada 25-26, após uma atuação muito ruim, acertando apenas 3 de 14 arremessos e marcando só 8 pontos, Ja Morant teria sido duramente repreendido pelo novo técnico do Memphis Grizzlies no vestiário, diante de todo o elenco. Isso deixou o astro visivelmente irritado nas entrevistas pós-jogo, e a situação piorou pouco depois. Durante uma partida de novembro contra o Dallas Mavericks, enquanto estava fora por lesão, Ja saiu do banco para chamar Klay Thompson, que agora defendia Dallas, de fracassado. O gesto gerou forte repercussão negativa, tanto do próprio jogador, quanto de pessoas ao redor da liga. Um comentário marcante veio do ex-astro Gilbert Arenas, que também já se envolveu em um escândalo com armas no passado. E no fundo, a opinião dele reflete o sentimento de muitos fãs. Todos lembram da ascensão impressionante de Ja Morant, a campanha eletrizante nos playoffs de 2022 e a enorme promessa que ele demonstrava antes de todas essas polêmicas. No fim das contas, o que a maioria quer é simples: ver aquele Morant extremamente talentoso, explosivo e empolgante voltar a ser quem era. Porque é realmente triste assistir alguém que parecia destinado a se tornar o novo rosto da NBA perder tanto prestígio tão rapidamente. Não por causa de lesões inevitáveis ou uma troca mal sucedida, mas por decisões tomadas por ele mesmo.